do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Senhor que ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos bem abrir as nossas vidas para acolher a sua palavra e que essa palavra de vida faça vida na vida de cada um de nós. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei esse fenômeno estranho. Verei por que a sarça não se consome. Viu o Senhor que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. E disse o Senhor: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa de seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci, a fim de libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir desta terra, para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei ao faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse: eu estarei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei. Quando fizerdes o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser: o Deus dos vossos pais me enviou até vós, e me perguntarão: qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirás aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, deixa eu fechar uma janelinha, porque senão vai ser muita coisa. Alberto, eu preciso compartilhar. Apresentar agora, tela inteira. Compartilhar. Vamos lá. Ok. Então vamos lá, meu povo. Darmos início, então, a essa leitura do Êxodo, né? O texto que vamos trabalhar no dia de hoje será o texto do Êxodo. Então, lembrando,
O Êxodo tem 40 capítulos. É o segundo maior dentro do Pentateuco, depois do Gênesis. Certo. O Êxodo é uma antologia baseada em fontes diversas, não é possível determinar uma fonte específica, como eu disse há 2 aulas atrás. Mas o que é uma antologia, padre? É uma história do primeiro ao último versículo do Êxodo. Quem é a figura principal? Moisés. Se no Gênesis nós encontramos Noé, nós encontramos. Vocês estão me ouvindo? Eu acredito que sim. Nós encontramos Abraão, Isaac, Esaú, Jacó, José, ou seja, uma porção de pessoas, Caim, Abel, Adão e Eva. No Êxodo, não. No Êxodo, nós vamos encontrar uma figura chamada Moisés, do início ao fim, e esta figura transita como aquele que conduzirá o povo de Israel ao encontro do seu Senhor. Muitas vezes nós achamos que é o encontro da terra prometida. Não nos esqueçamos que Abraão já estava nessa terra, que Deus mesmo vai dizer: eu darei essa terra para vós e os vossos descendentes. Jacó e seus filhos já viviam nessa terra. Então, a terra onde o povo está era a terra prometida. Eles foram para o Egito porque o quiseram e agora retornam para essa terra que é dada por Deus, é obra de Deus. Então, antologia é esta história desses fatos que serão narrados aí de uma forma bastante bonita, com sinais bastante interessantes, vindos de uma composição que reforça a presença de Moisés como uma grande figura entre os patriarcas. Não podemos nos esquecer nem perder de vista que entre as figuras do Antigo Testamento presentes no tempo de Jesus, a figura mais excelsa é Moisés. Por que Moisés é tão importante assim? Porque a composição do texto e da organização do povo na perspectiva que estavam naquele momento é a perspectiva de Moisés. As leis, as estruturas, a organização. Moisés era como se fosse uma pessoa de uma grande autoridade entre o povo. Então, ele vai ser aí o grande unificador de toda a raça de Israel sob a tutela da lei que ele estabeleceu, ou que disseram que ele estabeleceu. Porque também não podemos dizer que todas as leis são de Moisés, visto que muitas delas foram ou compostas ou organizadas posteriormente a Moisés, como já falamos da história do surgimento do texto, né? Mas é importante termos de vista isso, né? Dedicaram um único texto para narrar a história de Moisés e o grande fato da libertação desse povo que chega à Terra Prometida. Mas detalhe, o Êxodo não narra a entrada na Terra Prometida. O Êxodo narra a libertação do povo de Israel do Egito, a travessia ao deserto e a chegada por 2 vezes na Terra Prometida. Uma primeira eles não entram, depois de 40 anos, uma segunda que vão entrar com Josué. E Josué, que é quem leva o povo para a Terra Prometida, não é nem sequer digno de desatar as correias das sandálias de Moisés, né?
porque Josué não tem fama nenhuma. E Moisés tem uma fama aí gigantesca. Então, esse vai ser o Êxodo, ou o livro da libertação do Egito. Então, nós começamos no. A parte que nós conhecemos da história do Êxodo e do Egito ali de Moisés é o comecinho do livro do Êxodo. Ignoramos aí uma grande parte do texto, né? O texto vai iniciar com a exposição da opressão que os egípcios estão vivendo em Israel, no Egito, que os israelitas estão vivendo no Egito. Ou seja, eles tinham um tratamento melhor. Após a morte de José, os egípcios passam a tratar os israelitas com mais dureza, de uma forma a exigirem trabalhos forçados, etc. Possivelmente, há aí uma mudança de perspectiva, né? De um povo bem acolhido para um povo que passa a ser perseguido em virtude aí de algumas mudanças de Faraó e de toda essa questão que, que girava em torno desse povo que tinha um diferencial que é bastante interessante quando se estuda Antigo Testamento, é um fato curioso, né? As egípcias são boas parideiras. As judias são boas parideiras. E aqui nós vamos ter um problema. Por quê? Porque elas geram muitos filhos. Então, este povo cresce com uma rapidez muito grande. E tem aí uma quantidade de filhos bastante grande. Dessa forma, começa a se tornar um povo forte. Duas coisas interessantes quando eu narro essa perspectiva, né? Isso está na Sagrada Escritura. Primeira, ao dizer que as judias são boas parideiras, quer dizer que elas são mulheres fortes e férteis. Isso é algo estrondoso para a antiguidade, né? Porque um povo, para crescer, precisa ter muitos filhos. Já que eles morrem muito cedo, então precisa ter muitos filhos. Então, isso é um louvor para a mulher. Uma boa mulher era aquela que tinha em casa pelo menos uns 12, 13 filhos. Como se dizia, a regra era um no chão, um no colo, outro na barriga. Essa devia ser a sequência que se ia seguindo, né? Os italianos tinham filhos para trabalhar, outros povos também, pelo mesmo motivo. Os cristãos sempre foram povos de ter muitos filhos, mas aqui a ideia de muitos filhos é uma ideia de prosperidade, de bênção de Deus, que abençoa com muitos filhos. Segundo, se torna um povo grande e forte. Se torna um povo grande e forte, quer dizer que Israel se exalta no meio do Egito. Se os egípcios eram um povo forte, os israelitas agora vão assumir essa missão de serem um povo forte, né? É bem a ideia de quando eu quero me comparar com alguém, então eu me igualo a ele, né? Eu posso ser pequenino, mas eu me igualo dizendo, olha, eu sou tão bom quanto você. Isso é um pouco o que soa no início do texto do Êxodo, né? Então, a opressão é por parte dos egípcios, porque os israelitas são bons e abençoados por Deus. Há um espírito aí de exaltar-se diante do sofrimento para não se fazer menor, né? E nesse ínterim, decide-se então que as mulheres judias precisam. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e a outra Fua: quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado.
e deixaram os meninos viver. Assim, pois, o rei chamou as parteiras e lhes disse: Por que agistes deste modo? Elas responderam: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias. São cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Ou seja, são mulheres fortes realmente. Por isso, Deus favoreceu essas parteiras, e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. O faraó então ordenou ao povo: jogai no rio todos os meninos ao nascer. Esse povo precisa ser exterminado. Essa é a grande ideia. Daí vai surgir um salvador. Daí vai surgir um libertador. Quem é o libertador? Aquele que foi tirado das águas. Aqui tem uma confusão, tá? Vai dizer o texto em segunda Êxodo, segundo capítulo de Êxodo, verso 10, que quem deu o nome de Moisés foi a mãe adotiva que cuidou dele, que era a mãe real. Mas, com certeza, a filha do faraó não sabia falar hebreu. Então, não poderia ser Moisés como aquele que foi tirado das águas. Mas era Moisés, Moses, Tutmoses, que quer dizer um Deus o Deus Tote nasceu. Então, Moisés é identificado com este nome no Êxodo como uma divindade egípcia que acaba de nascer. Possivelmente esse seria realmente o nome dele. Mas para os hebreus que narram a história, o nome dele é aquele que foi tirado das águas. Por que, que é interessante que Moisés seja tirado das águas? Para aqueles que não se lembram, a mãe tem o filho, esconde por 3 meses, não dá mais para esconder, põe num cesto e põe na água para que ele vá até a casa da filha do faraó. E ali ela vai recolher o menino e etc. Por que, que essa ideia daquele que veio das águas? Esse surgimento das águas é muito comum para grandes referências históricas. Por exemplo, tem um rei na Mesopotâmia, né, Sargon de Agade, que é o rei da Mesopotâmia, que foi depositado nas águas. Essa coisa que nasce do dilúvio, né? O dilúvio dá uma nova vida, como em Noé, como no relato de José de Alencar em O Guarani, como outros diversos relatos que nos falam dessa vida que renasce de um dilúvio. Esse nascimento das águas é um nascimento de alguém que vem trazer um sinal divino. Não é um ser qualquer, é alguém que vem da parte de Deus. Né? Então, ele tem um nascimento heróico, né? Um nascimento bonito. Por isso que aí Moisés vai surgir do rio Nilo. E lembramos que ele surge do Nilo. O Nilo, para os egípcios, é um rio divino, né? Porque no Egito você consegue plantar exatamente porque o rio sobe, alaga igual o Pantanal, depois o rio baixa, as terras ficam férteis, você consegue plantar em volta e irrigar essas plantas. Isso até hoje. Depois o rio colhe e o rio sobe de novo e faz sempre esse processo. Então o rio Nilo é um rio divino, porque ele favorece ao seu povo terras férteis para plantar. E lembramos que o rio Nilo só perde para o rio Amazonas, né? É o maior rio do mundo, por muitos anos o foi, e hoje ele perde só para o Amazonas por alguns quilômetros, nada tão extraordinário assim. Então a vinda de dentro do rio é muito significativa, né? Porque no Egito que é seco, ali a vida flui e a vida nasce. Moisés cresce e começa de alguma forma se identificar com aquele povo que estava sendo oprimido. E é nesse caminho exatamente que ele vai descobrir
não só a sua descendência, mas vai descobrir também o que ele pode fazer por esse povo, né? Como ele pode cuidar desse povo, como ele pode ajudar esse povo a crescer e a se libertar dessa opressão. E ele percebe que aquilo que é feito com as mãos dele não dá certo, né? Tanto que ele tenta proteger e mata um egípcio, depois dois hebreus brigam, ele vai entrar no meio para tentar resolver e também não dá. E aí ele toma a decisão de ir embora, de fugir daquilo tudo, porque ali não é o lugar dele. Novamente a cena do grande herói que vai para um lugar escondido, visto que não consegue apresentar o seu projeto de libertação para o povo. Então ele vai se esconder lá no deserto. Lá ele se casa, lá ele vai servir o seu sogro, que é sacerdote de Madiã, e ali ele vai tocar a vidinha dele naquele lugar. Só que Deus vem ao encontro dele. Deus vem falar diretamente a Abraão, a Moisés, para chamá-lo à vocação. Interessante, o texto da sarça ardente aparece por duas vezes, né? Então, nós temos o primeiro relato, como está aí no slide, que é Êxodo 2, 23, até o 4, 9. Né? Tudo isso nós lemos um pedacinho agora. Depois, se vocês olharem em Êxodo 6, 2 até o 7, nós temos novamente a, a vocação de Moisés, o chamado de Moisés, contados aí de formas diferentes, né? Por mais que tenha o por mais que tenha a mesma narração deste Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o texto vai, por exemplo, narrar a genealogia de Moisés, vai contar toda a história dele, como ele chegou, como ele nasceu, filho de quem ele é, né? Lembrando que Moisés é filho da tribo de Levi, né? Ele é descendente de Levi. O pai era levita e a mãe era levita, ambos são levitas. E então nós temos a vocação contada duas vezes de forma diferente. Novamente, formas diferentes, assim, com descrições diferentes. Novamente, um texto duplicado, porque com certeza esses textos já existiam e eles vão ser aglutinados nessa grande composição que é a composição do livro do Pentateuco todo e do livro do Êxodo. Mas eu queria levantar um ponto que está aí no verso 3, 21, 22. Ouçam o que diz o texto. Darei a este povo a boa graça das egípcias, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro e vestimentas, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Olha que interessante, para vocês verem como o texto é inspirado. Então, quem narra o texto é o próprio ser humano, porque se a gente falar que Deus está ensinando a roubar e a enganar as pessoas, né? Porque o texto está fazendo isso. Deus está dizendo que, olha, no exato momento que for sair, vocês vão emprestar as joias, vão emprestar roupas, etc e tal, e vocês vão sair e vão roubar tudo isso. Só que o duro é que isso depois vai se transformar no bezerro de ouro, né? Mas tudo bem, isso é cenas do próximo capítulo. Mas para a gente entender que quando se fala de um texto inspirado, ele contém esses detalhes ou essas questões que muitas vezes
parece que foge da perspectiva divina e adentra numa outra perspectiva, que é a perspectiva humana de se vingar, porque lembremos que quando os filhos de Jacó sobem para o Egito, eles sobem com tudo que possuíam. Então, eles não podem também sair de lá de mãos vazias, né? Outro detalhe interessante deste grande herói, ou dessa grande figura que interpreta a vontade de Deus para o povo e conduz esse povo. É um cara limitado. Ele não fala. Como assim não fala? Ele fala até com Deus, mas possivelmente ele é gago. Ouçam o que diz o capítulo 4, verso 10. Disse Moisés ao Senhor: Perdão, meu Senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de anteontem, nem depois que falastes ao teu servo, pois tenho a boca pesada e pesada a língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem dotou o homem de uma boca? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou vê, ou que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu estarei em tua boca, e te indicareis o que hás de falar. Moisés, porém, respondeu: Perdão, Senhor. Envia o intermediário que quiseres. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e ele disse: E não existe Araão, o levita teu irmão? Eu sei que ele fala bem, e eis que sairá ao teu encontro, e vendo-te, alegrar-se-á em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e ele porás as palavras na boca. Eu estarei na tua boca e na dele, e vos indicarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será a tua boca, e tu serás para ele um Deus. Toma, pois, esta vara na mão, e com ela que irás fazer os sinais. Ou seja, quem fala é Araão e não Moisés. Mas lembramos que Araão vai se tornar leproso porque não acreditará. Tem toda uma história aí dentro dessa perspectiva, mas é, é muito bonito perceber este Deus que fala ou que faz-se presente mesmo na fragilidade humana. Não é um Deus que ignora a fragilidade humana. Por mais que ele fique bravo, né, porque Moisés insiste, dialoga e fala e volta e tal, ele diz: não, eu preciso de um intérprete, Moisés precisa de um intérprete, então Araão vai fazer esse papel e eu falarei então por você e por ele. Está resolvida a história. Aí vai surgir então uma partezinha pequena também, só para a gente somar esse texto com o texto de Abraão, o capítulo 4, verso 24, vai acontecer a circuncisão dos filhos de Moisés, porque a circuncisão vai marcar essa pertença a este povo de Israel. Então, era um modo fácil de se identificar, as mulheres identificavam quem era judeu realmente, os homens identificavam quem era judeu realmente, a partir dessa marca da circuncisão. Então, o Moisés e os seus filhos vão passar por essa marca. Eu quis pôr essa imagem exatamente porque a gente sempre vê uma imagem de Moisés com o faraó. E essa daqui traz Moisés e Araão e o faraó, né, diante do faraó. Moisés é o que traz a vara, Araão é o que está ao lado, que vai ser o porta-voz. Então, nós vamos ter o primeiro encontro. Vamos lá. Capítulo 5, verso 1. Depois, Moisés e Araão
foram e disseram ao faraó. Então Moisés se encontra com Arão e vão ao faraó. Assim falou o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo partir, para que me faça uma festa no deserto. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel partir? Não conheço o Senhor e tampouco deixarei Israel partir. Eles disseram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha ao deserto, para sacrificar ao Senhor nosso Deus, para que não nos ataque com a peste ou com a espada. Então lhe disse o rei do Egito: por que Moisés e Araão quereis dispensar o povo de seus trabalhos? Voltai às vossas tarefas. Araão disse o faraó: eis que agora a população da terra é numerosa, e vós a fazeis interromper as suas tarefas. Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos inspetores do povo e aos escribas, dizendo: não deis mais palha ao povo para fazer tijolos como ontem e anteontem. Eles mesmo que vão e ajuntem para si a palha. Exigirei deles a mesma quantidade de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. E é por isso que clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, para que se apliquem a ele e não prestem atenção nessas palavras mentirosas. Então, não só o coração do faraó está endurecido, como ele resolve pôr uma carga sobre o povo para que o povo não aceite a palavra de Moisés. Né? Então, o faraó vai ser uma figura que lutará contra, usará dos próprios hebreus para lutar contra Moisés. E começará a colocar aí uma rixa entre o Moisés e esse povo. Então, o povo precisa, Moisés precisará conquistar esse povo. Moisés precisará mostrar a esse povo quem é esse Deus. E ele já sabe que não é pela força, porque quando era jovem, ele tentou pela força. Então agora ele vai tentar por outro caminho, que vai ser o caminho de mostrar os sinais que Deus realiza a cada dia, de mostrar a presença deste Deus no meio do seu povo. E como que vai ser essa presença? As pragas. Né? Então, nós temos aí, do capítulo 7, versículo 8, até o capítulo 11, versículo 10, nem me lembro quantas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As 10 pragas do Egito. E elas vão se seguindo uma a uma, marcando esse endurecimento do coração do faraó e esses sinais de Deus que vão se fazendo. E aí vai se construindo esse desequilíbrio até que o faraó vai ceder à proposta de Moisés. Cada uma das pragas que vão surgindo como estes sinais. Quando se fala das pragas, muitas vezes as pessoas gostam de ver aí, e podiam ser vistos sinais mais cabalísticos, etc. e tal. Mas o grande sinal que está nas pragas é uma soma daquilo que vem da natureza e ver nessa natureza uma ação de Deus. Deus age em favor do seu povo. Padre, então quer dizer que aí não existiu um sinal miraculoso? Eu acredito que tenha existido, não tem nenhuma dificuldade para isso. Mas a soma de dois movimentos para mostrar Deus está a nosso favor porque ele envia esse mal contra os egípcios.
Por exemplo, a água transformada em sangue, muitas pessoas vão dizer que é uma quantidade de algas que se desenvolve e exatamente torna as águas vermelhas, né? Existe, elas ficam impróprias para se tomar banho, para se usar, isso existe em algumas regiões. Mas aqui nós não queremos olhar o sinal biológico ou fatídico da praga, mas nós queremos ver o sinal da ação de Deus em favor da libertação do seu povo. Deus não mede forças para trazer o seu povo à libertação. Porque nós poderíamos nos perguntar, quando Deus oprime os egípcios, ele não está ignorando que aquele povo também é um povo seu, ou seja, foi Deus que os criou? Por que que eles castigam os egípcios? Exatamente porque os egípcios não conseguem reconhecer o Senhor e, mais do que isso, não conseguem perceber o sinal de Deus. Uma comparação. Quando estiverem no deserto, o povo não percebe o sinal de Deus, aí aparecem as serpentes, aí falta água, aí falta pão, aí se cansam do alimento miserável e tal, 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 que é o maná. É a mesma comparação que acontece com o faraó. Se no faraó as pragas vão ser o sinal para mostrar a presença de Deus em defesa do seu povo, no deserto os diversos sinais que acontecerão é para mostrar àquele povo, que é para ser o povo de Deus, que eles não estão acreditando no seu Senhor, ou que eles não estão abrindo as suas vidas para perceber essa presença de Deus. É interessante essa perspectiva, porque senão a gente pega a praga pela praga e esquece de entender aí uma ação de Deus para conduzir o seu povo numa direção mais profunda, né? Uma direção de mudança, de vida, de ver o sinal. Aqui a gente precisa se recordar muito de São João, o Evangelho de João. Nós precisamos aprender a ver o sinal de Deus nas nossas vidas. E como que nós vemos? Através dos sinais que vão acontecendo no dia a dia. E cada vez mais nós vamos vendo esse Deus que está conosco. Eu gosto quando ele diz para Moisés, mas eu vou estar com você, Moisés. Por que que você não acredita? Por que que você quer um intérprete? Eu estou com você, sou eu que vou falar. Mas o intérprete é exatamente porque Moisés se sente limitado. Aí nós vamos chegar no grande texto do verso 12 até o capítulo 12 até o capítulo 13, que é a prescrição da Páscoa. Prescrição daquilo que vai acontecer. Dois textos se intercruzam: a prescrição da Páscoa e a maldição sobre os primogênitos. Parece que é meio contraditório pensar que Deus liberta o seu povo destruindo as crianças, né? É um negócio muito sangrento, muito é um Deus muito guerreiro, né? Que adentra dentro da história da humanidade para mostrar a sua força para defender aquele povo. Enquanto apareceram gafanhotos, úlcera, água transformada em sangue, isso não moveu o coração do faraó. O coração do faraó vai se mover exatamente porque morrerão as crianças. E aqui parece um Deus muito duro, né? Um Deus muito para salvar alguns, ele mata outros, né? Muitos vão dizer que aqui representa um sinal da dureza do coração daqueles judeus que não conseguem perceber que o projeto de Deus era um projeto muito maior do que só destinado a um povo específico.
Porque também quem sai do Egito não é um único povo, né? Esses egípcios passaram muito, esses judeus passaram muitos anos no Egito. Então tem uma mistura aí, né? A questão é muito maior. Agora vamos para a descrição da Páscoa, que ela é importante. Então, o texto está dividido de que forma? No capítulo 12, verso 1 até o verso 14, é a instrução que Deus dá para Moisés. Depois, do verso 15 ao verso 20, a festa dos ázimos, que vai ser feito 7 dias antes da Páscoa. Durante 7 dias vai comer pão sem fermento. Depois, refaz a prescrição da Páscoa, a 10ª praga, e começa, então, a celebração desse momento pascal, né? Expoliam os egípcios e fazem todo esse percurso. Vamos lá no 12, que esse é um dos textos bastante importantes. Capítulo 12, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então se juntará com um vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer, né? Então não é para desperdiçar. A comida é para aqueles comensais que ali estão. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará no crepúsculo, ou seja, na hora em que a hora estiver que estiver acabando ali o horário, né? Que estiver começa a entardecer, ou seja, entre o pôr do sol e a noite completa, né? No cair do sol. Então você matará esse cordeiro. Tomarão seu sangue e poloão sobre os 2 marcos da travessa da porta nas casas onde vocês comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado no fogo. A cabeça, as pernas e a fresura. Nada ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei no fogo. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Quando você põe aquela faixa nos rins, que é para proteger, né, quando você vai para a guerra, ela pressiona, então não é uma coisa agradável de você comer, estando preparado para ir para uma guerra, né? É assim que deveis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas, é uma Páscoa para o Senhor, ou seja, é uma passagem do Senhor nessa perspectiva. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e eu, o Senhor, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal na casa em que estiverdes. Quando vir o sangue, passarei adiante, e não haverá flagelo destruidor, quando eu ferir a terra de Israel. Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para o Senhor. Nas vossas gerações a festejarei, é um decreto perpétuo. Então vamos lá.
A festa da Páscoa vai marcar um pedido do próprio Deus para organizar ou instituir neste povo uma marca dessa libertação que ele vem nos trazer. Então, a Páscoa é a marca desta passagem da escravidão para a liberdade. É a marca da passagem desse momento celebrativo onde o povo vai encontrar-se definitivamente com este Senhor que está com eles, que está presente na vida deles. E é aqui que tem um detalhe importante, meus irmãos e irmãs, porque por vezes é muito difícil conseguirmos abrir a mente e o coração para entender esse Deus que está conosco, para entender essa presença de Deus, que não é uma presença que faz, mas é uma presença que espera de nós. Eu acredito que nós vamos chegar nesse texto, mas Deus espera de nós que nós tomemos uma atitude, né? Uma decisão de ir, uma decisão de encontrar, né? De conseguir aquilo que era preciso. E durante todo esse capítulo 12 e 13, vai se narrar, então, as festas, a festa da Páscoa, a festa dos ázimos, como preparação para essa festa da Páscoa, né, que serão 7 dias comendo pães ázimos, né, pães sem fermentos, de uma forma que, como que eu posso dizer? São pães feitos rapidamente, né? Eles não precisam de levedar, não precisam de tempo, porque vocês estão se preparando para sair a caminho. Vocês precisam se preparar para esse processo. Precisam recolher os despojos e tudo. E aí vem a praga. A praga que é a 10ª praga, que mata os primogênitos e, no caso, mata o filho do faraó. Então, vai dizer o texto, no capítulo 12, verso 37, os israelitas partiram de Ramsés em direção a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, somente os homens, sem contar as suas famílias. Também subiu com eles uma multidão misturada com ovelhas, gados e muitíssimos animais. E eles vão fazer esse percurso de sair o mais rapidamente possível que seja da terra do Egito para uma nova terra. Então, essa saída se dá. Depois que os egípcios são mortos, né? Os israelitas fogem e aí eles vão chegar na beira do mar. E aí tem o problema do Mar Vermelho, ou do milagre do Mar Vermelho, da abertura deste mar. E aqui eu gosto muito desse texto. Vai dizer o capítulo 14, verso 15. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos israelitas que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e divide-o para que os israelitas caminhem seco pelo meio do mar. Eu endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e serei glorificado à custa do faraó. Então, qual é a questão aqui? Os israelitas, então, estão fugindo. Estão numa constante para se libertar. Só que param na beira do mar. E aí vem a pergunta: para onde nós vamos? Em que direção nós vamos seguir? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Não tem mais para onde ir. Aqui nós vamos morrer. E é exatamente aí que ressoa aquela voz que disse lá no capítulo no capítulo 3.
Eu estarei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Então, o sinal não é a saída, o sinal é a aliança. Nós sempre ligamos o sinal à saída. Esquecemos que o sinal da ação de Deus é a aliança. E esse povo precisa descobrir esse Deus que está com ele. Vão passar o tempo todo no deserto e não vão conseguir perceber isso. Por isso que a abertura do mar é essa grande marca de o povo entender esse Senhor que caminha com eles. Claro que vai passar um pouquinho, eles já vão lembrar que eles não têm comida. E aí já vão reclamar de novo. E assim vai ser um processo. Só que o que tem de espetacular nessa passagem é que todos passam. E todos passam exatamente porque encontrou-se graça diante de Deus. Né? E vão fazer essa grande travessia do Mar Vermelho. Né? Que para nós é um símbolo espetacular do batismo. Né? Porque não só um Deus que está conosco, mas um Deus que nos oferece a vida, um Deus que nos oferece possibilidades, um Deus que abre um caminho novo, um Deus que nos faz esse convite para que a gente possa entender a altura e a profundidade do seu amor por nós. Então, a travessia do mar tem um tom totalmente batismal e profundo, como uma experiência de vivência também cristã, não só judaica. Né? Por mais que os judeus são os que exaltam essa questão, mas no real, a descoberta dessa ação de Deus é o que tem de mais importante. Se nós não descobrirmos essa presença de um Deus que está conosco, nós nos perdemos nesse caminho. Talvez é uma das perspectivas que levaram os judeus a se perderem em grande parte, porque não conseguiram entender esse Senhor que estava com eles, né? Esse Senhor que caminhava ao lado deles e que lhes apresentava aí um bonito caminho de vida. O verso 15, capítulo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram esse canto. Cantai ao Senhor, porque se vestiu de sua glória. Ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, meu canto, a ele devo a salvação. Ele é meu Deus, eu o glorifico, o Deus de meu pai, eu o exalto. O Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome, o Senhor é o seu nome. Os carros do faraó e de suas tropas ao mar lançou, a elite dos seus cavaleiros, o mar dos juncos devorou, os abismos, o abismo os recobriu e caíram fundo como pedra. Tua direita, o Senhor pela força se assimilha. Tua direita, o Senhor, o inimigo estraçalha. Pela grandeza de tua glória, destróis os que teus adversários desencadeais com ira, para que os devora como palha, ao sopro de suas narinas. Então, aí depois vai ter toda uma leitura apocalíptica deste canto de vitória, que, se não me engano, é cantado por. Diz o texto que tem a entrada aí principal de Míria, mas tem aí outras figuras nesse percurso. Míria ou é filha ou é filha do faraó, filha do viajante. Uma hora vai aparecer. Eu iria entrar na travessia, mas eu acho que é melhor a gente
olhar a travessia separado, a travessia e o... Por mais que ainda tenha um bom tanto, mas a travessia e os mandamentos a gente olhar na próxima aula para que a gente possa pegar o texto com mais clareza, senão não vai dar tempo de ver algumas dúvidas. Vamos lá, meu povo, vejamos se temos dúvidas. Eu falo muito. Vocês ficam só assistindo. Até agora nós só pegamos um pedacinho, né, do Moisés, que vai até o 15, mas é mais a parte da história mesmo até chegar no mar. E aí nós vamos pegar a entrada desse deserto adentro, que talvez vai ser o exercício maior de prova, né, pela qual esse povo vai passar. Vamos lá. Não sei se alguém postou alguma coisa no chat, eu acho que não. Não sei se alguém levantou a mãozinha, eu também acho que não. Acho que o povo está satisfeito com tudo o que tem falado. Quando eu falo em herói, eu não quero falar que ele é super-homem, tá? Encarem a palavra herói como alguém que é considerado de um nível mais elevado. Porque se eu falasse para vocês que ele é divino, talvez piorasse a coisa. Mas herói nesse sentido, né? Ele é uma figura, Moisés ocupa uma figura que está acima dos homens. É bem essa ideia, né? Ele tem um comunicado com Deus, um contato com esse Deus que está acima da perspectiva humana, porque exatamente ele tem uma dinâmica, assim, vamos dizer, de relação muito próxima com esse Deus. Moisés vai ser visto em todo momento dessa forma. E eu gosto sempre de fazer a comparação entre Moisés e Abraão. E, para mim, eu acho que Abraão está acima. Porque a a construção da história de Abraão é a construção de um homem que teve fé e que viveu e testemunhou essa fé com muita clareza durante todo o tempo. Moisés é uma figura que teve fé, mas que por vezes ele vai não entendendo quais são os passos a serem dados. Mas nós estamos aí. O patriarcado seria bem essa imagem. São homens que estão acima do nível dos outros homens. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, José, o esposo de Maria, Samuel, são figuras que perscrutam a Sagrada Escritura, que aparecem na Sagrada Escritura como figuras que têm aí um modelo de contato com Deus maior do que outras pessoas que são mais comuns. Para aqueles que não o conhecem, se nós falássemos hoje de São Felipe Neri, nós estaremos falando de uma figura desse tipo. Né? E para vocês verem o nível de São Felipe Neri, né, que é um santo do século XVI em Roma. Dizem que Roma foi evangelizada por Pedro, por Paulo e por São Felipe Neri. Ou seja, colocam São Felipe Neri na mesma dignidade de Pedro e Paulo. O que são essas figuras? São figuras. São Felipe Neri ainda é uma figura que até hoje, 400 anos depois, marcante em Roma, pela sua simplicidade e pelo seu contato com Deus. Ele foi ser tutor de duas meninas em Roma e se torna o discípulo, o apóstolo da caridade para evangelizar as crianças, os pobres,
todos aqueles que estavam na miséria em Roma e que estavam, ele vai dizer, as pessoas estão na miséria espiritual e na miséria financeira. E ele diz, a miséria financeira eu não consigo resolver, mas a espiritual eu consigo resolver. E ele vai colocar os seus discípulos para resolver isso, né? Então, essas são as figuras. A gente está falando de homens porque estamos falando dos patriarcas, mas podíamos falar de mulheres também nesse sentido. Mas na fidelidade à aliança, eu colocaria o Abraão acima do Moisés. Mas nunca nos esqueçamos, o povo que contou a história tem Moisés numa consideração mais elevada. Os judeus têm Moisés de uma forma mais considerada do que Abraão. Porque Abraão é realmente o homem da fé. É aquele que acredita pela fé, não é o que acredita pela lei. O Moisés vai ser o sinal da lei. Certo, meu povo? Dormam bem, que está meio friozinho. Nós nos vemos na próxima semana para passarmos aí pelo deserto, os 40 anos no deserto, e entendemos por que esse povo chega a esse deserto. Muitas vezes a gente acha que foi Deus que mandou eles para o deserto, e a gente precisa entender muito bem que não é Deus que manda o povo para o deserto. Vai ser o povo mesmo que prefere ficar no deserto. Boa noite para vocês. Que o Senhor Boa noite, bom descanso para todos. Boa noite, Pai, Padre. Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Bom descanso, Boa noite. gente. Boa Até noite. mais. Obrigada, Padre. Só bem. Boa noite, obrigada. Deus abençoe a todos.